Vamos lá então, gente. Vamos dar continuidade então nessa aula aqui, falar agora da competência tributária. Já passamos então para o sistema tributário, vimos lá que o sistema tributário é um sistema constitucional, não impede que a gente tenha regras também constitucionais, tributárias dentro do Código Tributário Nacional ou leis esparsas, mas a base de formação do sistema tributário ela está na Constituição Federal. Assim como também está a base para que a gente possa verificar o conceito do que seria tributo. A gente viu então lá que utilizando o artigo 146 e seus incisos, eu consigo ter a base então para a criação do que seria um conceito básico de um tributo. E aí, remetendo ao artigo 3º do Código Tributário Nacional, a gente viu então lá que eu teria lá um conceito legal trazido pelo Código Tributário Nacional, do que seria realmente um tributo. Classificando então lá o tributo dentro dessas perspectivas constitucionais e infraconstitucionais, eu tenho lá que a cobrança feita pelo Estado, respeitando então os requisitos, seria um tributo. Faltando um dos requisitos, faltando algum dos requisitos, não seria considerado então um tributo. Bom, ainda dentro do sistema tributário nacional, ainda dentro da Constituição Federal, a gente tem que analisar um pouquinho também a competência tributária. A competência tributária nada mais que a competência dada pela Constituição Federal aos entes federativos para que eles possam instituir tributos. E aí tem uma pergunta: competência tributária e competência tributária legislativa, há alguma diferença ou são iguais ou simplesmente é uma redundância da doutrina de querer tratá-los de forma diferente? Na verdade, é importante a gente saber essa distinção porque a consequência desses conceitos que dá a diferenciação para a gente da competência tributária, competência legislativa tributária, ela traz porque a competência legislativa ela é mais abrangente, a competência para legislar sobre tributação, legislar sobre direito tributário, então ela é mais abrangente. E aí a competência tributária é simplesmente a competência dada aos entes federativos para que possa instituir tributos. Então ali a pessoa que tem lá a competência tributária necessariamente tem a competência legislativa. Então ali eu posso legislar sobre um tributo, sobre a criação de um tributo e também todas as bases que formam o sistema tributário, tendo então competência legislativa tributária. Agora, para criar tributos, para instituir os tributos, a competência então seria a competência tributária. Essa distinção para a gente aqui então traz que competência tributária é algo mais mitigado, é algo mais restrito, somente para criar tributos, para instituir tributos, e competência legislativa seria algo mais abrangente, mais extenso, daria a possibilidade então de você legislar sobre qualquer matéria em direito tributário. As competências ainda, de acordo com a doutrina majoritária, lógico, tem muita discussão com relação a isso, tem muita discussão com relação à forma que é tratada, a natureza como é tratado, mas basicamente o que a gente teria lá é o que? A competência vai se dividir em competência privativa, competência comum, competência concorrente, competência residual e a competência extraordinária. Competência comum, conforme Rocco Antônio Carrasco traz nessa conceituação, seria simplesmente lá a competência que teriam lá os entes federativos de, em comum, criar os tributos. Portanto, lá é competência comum da União, dos estados, dos municípios, a criação de taxa. Então, qualquer um dos entes federativos pode criar uma taxa, desde que esteja vinculado à prestação de seus serviços ou exercício do seu poder de polícia. Então, a base que eu teria lá, de acordo com o artigo 77 do Código Tributário Nacional, poderia se criar então uma taxa sobre o que? A prestação de serviços públicos específicos e mensuráveis ou a possibilidade de ter o Estado então aquela atividade do poder de polícia, o exercício do poder de polícia. Cria-se então uma taxa. A União pode criar, os estados podem criar e os municípios podem criar. Quando se fala então em competência privativa, é aquela competência então que teria o ente federativo para criar os seus próprios tributos, os seus próprios impostos. E aí eu teria lá a União tem competência privativa para criar o imposto de renda. Os estados têm competência privativa para criar o ICMS. E os municípios têm competência privativa para criar então o ISS, Imposto sobre Serviço. Então eu teria lá essa competência privativa, aquela destinada pela Constituição Federal a cada um dos entes federativos. Então a União ela não pode criar os impostos de competência dos estados. A União então não poderia criar um imposto incidente sobre a circulação de mercadorias, porque essa já seria competência dos estados. A União não pode criar um imposto que vai ter incidência sobre a prestação de serviços, porque essa competência já seria do município. Agora, onde vem essa discussão da doutrina? Por quê? Há a possibilidade de eu ter lá a União
criando um imposto que teria a possibilidade de ter a sua incidência sobre a circulação de mercadorias, portanto, invadindo a competência privativa que seria lá do Estado. Porém, essa doutrina ela não trata tão aprofundado desse tema ao ponto de mostrar que essa competência de tributação da União invadindo a competência dos Estados, ela é restrita. Ela é restrita apenas ao caso de você ter lá a incidência dos impostos extraordinários. Então, no caso de guerra, eu poderia, como União, instituir um imposto e esse imposto ter lá a sua incidência sobre a forma tributária que já é determinada pelos Estados. Então, poderia a União criar imposto sobre a circulação? Poderia, mas em casos excepcionais, em casos extraordinários, em caso, então, que você teria lá uma guerra. Portanto, ali não é de uma natureza constitucional ordinária essa criação desse imposto. Seria lá uma exceção à regra. Então, essa competência privativa que é discutida e aí trata lá como seria irregular essa tratativa de privativo de cada um de federativo porque teria exceção, a exceção em si ela é caso excepcional. Portanto, o privativo mesmo seria a União criar os seus impostos, os Estados criar os seus impostos e os municípios criarem então os seus impostos. A competência concorrente, a gente tem que aprofundar um pouquinho mais, porque a competência concorrente ela vai estar adequada lá à sua configuração, acumulada com o artigo 146 da Constituição Federal, em comunhão com o artigo 24 da mesma Constituição Federal. Por quê? O que seria a competência concorrente? A competência concorrente é quando você tem lá dois entes federativos, dois ou mais entes federativos, concorrendo sobre a tributação, ou melhor, concorrendo sobre a legislação tributária. E nesse ponto aqui, a gente tem lá o artigo 146, que traz os nuances do que seria necessário para a tributação no sistema tributário, comungando então com o artigo 24 da Constituição Federal, onde no seu inciso 1º já fala que concorrem a União, os Estados e o Distrito Federal. Nesse caso, o Distrito Federal fazendo as vezes de Estado, concorre então lá em certas competências. Entre elas, inciso 1º, competência tributária. Então, em matéria tributária, é concorrente lá União, Estados e Distrito Federal. E o município? O município não está previsto nesse artigo 24. O município ele tem um capítulo próprio, onde vai estar destinado para ele no artigo 30, destinando para ele lá simplesmente a competência em matérias locais e para instituir os seus próprios tributos. Portanto, ali eu tenho lá um município tratado também na Constituição Federal com essa competência. E por que a gente tem que tomar certo cuidado com relação a essa competência? Porque na caracterização da competência concorrente, a União, no parágrafo 1º do artigo 24, ela teria lá a competência geral, criar matérias gerais sobre direito tributário, e os Estados e o Distrito Federal, competência então simplesmente para criar os seus tributos, para complementar então essa norma geral. Um seria a norma específica, o outro seria norma geral. Aqui eu teria então a União fazendo um papel de um ente soberano, criando então matérias gerais sobre direito tributário. É uma classificação que a boa parte da doutrina já não utiliza mais, boa parte da doutrina fala que está ultrapassada, mas para a gente distinguir essa competência da União nesse caso específico, eu acho que seria importante, que seria a questão da legislação nacional e a legislação federal. Legislação nacional é aquela que vai ter a sua criação por um Estado soberano. No caso, o Estado brasileiro vai ter a configuração então de um Estado soberano, aquele Estado então internacional, o Estado vai configurar-se então num cenário internacional. Esse Estado então ele vai criar normas gerais que serão aplicadas não só para ele, União, como também para os municípios, Distrito Federal e os municípios e os estados. Nesse caso então se cria uma lei nacional. Mas quando a mesma União, utilizando a sua competência do artigo 153, cria o imposto de renda, não está fazendo ali uma criação de imposto que vai ser aplicado a todos os entes federativos. Vai ser aplicado à sua competência privativa simplesmente através de uma lei federal. E essa lei federal vai ser exclusiva aplicação entre o contribuinte e a União. Mas a União agora aqui não como Estado soberano, a União então aqui como um ente federativo. É nesse ponto então que a gente teria lá essa distinção, normas nacionais e normas federais. Nacionais, matérias gerais sobre direito tributário. Normas federais, então a competência privativa para a criação dos seus próprios tributos. Nessa questão então de eu colocar a União criando matérias gerais sobre direito tributário e os estados criando matéria específica sobre direito tributário, o que vai ter ali nessa questão? A União cria as matérias específicas, quando se trata então de imposto
vai tratar base de cálculo, fatirador e o contribuinte, necessariamente por lei complementar, conforme a gente viu na aula passada, né? Artigo 146, inciso 3, letra A da Constituição Federal. Então ali, se tratando dos impostos e matérias gerais do direito tributário, a União vai tratar então através de leis complementares. E aí, criando essa lei complementar, como a gente viu na aula passada, que é o Código Tributário Nacional, que formalmente é uma lei ordinária, mas materialmente é uma lei complementar, foi recepcionado em 88 pela própria Constituição, portanto ali eu tenho o quê? O Código, quando fazendo essas vezes então de uma lei nacional, de uma lei então de caráter geral, uma norma então de caráter complementar. Os municípios então, pegando essa lei geral, ele pode então criar a sua lei específica, isso de acordo com o parágrafo 1º e 2º do artigo 24 da Constituição Federal. Agora, se acontecer da União for omissa e não criar as matérias gerais sobre direito tributário, para que estados, Distrito Federal e nesse caso também os municípios, conforme o artigo 30 da Constituição Federal, possam então criar as matérias específicas e aí sim ter a possibilidade de fazer essa tributação, criar os seus tributos. Como ficaria a situação? Poderia o Estado então suplementar e ter ali a competência plena, criar então tributos, criar então toda a competência tributária? Essa questão foi levada ao Supremo justamente com relação ao IPVA, que até hoje não se tem no Código Tributário Nacional as delimitações para a sua cobrança. Então não tem lá no Código Tributário Nacional um capítulo destinado, como acontece com alguns outros impostos, um capítulo específico para IPVA. Então lá não tem a base de cálculo, não tem o fatigador e não tem o contribuinte, como matérias gerais sobre aquele determinado imposto. Como é que ficaria essa questão? Será que pela omissão da União, ela poderia então suprimir essa competência dos estados e os estados não poderiam então criar a IPVA? Levar então ao Supremo, o Supremo entendeu o quê? Pode sim. E aí os estados vão ter a competência plena. Competência plena também prevista nos parágrafos do artigo 24. Então ele vai poder criar lá não só as matérias destinadas à cobrança desse imposto, como também aquelas matérias que estão previstas no artigo 146, inciso 3, letra A, que seriam a questão dos impostos e, no caso lá, base de cálculo, fatirador e o contribuinte desse próprio imposto. Levado então ao Supremo, o Supremo entendeu que seria aplicado não só o artigo 146, como o artigo 24 da Constituição Federal, dando competência então plena para os estados. Os estados então hoje têm na sua própria legislação aquela matéria que seria destinada à lei complementar, portanto matérias gerais sobre direito tributário, referente ao IPVA e nesse caso contribuinte, base de cálculo e fato gerador, e também vão ter lá a possibilidade das matérias específicas, criando a forma então de tributação sobre essa questão de IPVA. E aí vem a dúvida. E se a União resolve então sair dessa omissão e aí vir a criar a lei complementar com matérias gerais, e como já fez com o ISS, como já fez com o ICMS, e no caso do IPVA, criar essas matérias com relação a esse imposto, base de cálculo, fato gerador e o seu contribuinte? Como é que ficaria a legislação estadual? Tomar bastante cuidado com isso, principalmente o nosso amigo Danilo está tentando prestar concurso aqui, porque se eu simplesmente analisar que lei posterior revoga a anterior, quando contrário a ela ou expressamente for determinado, eu teria lá errado a questão. Por quê? Essa superveniência de lei federal tratando as matérias gerais não vai revogar a lei estadual. Por quê? É questão de competência. A legislação federal, ela não revoga a lei estadual. Eu tenho competência da legislação federal em uma matéria e legislação estadual para outra matéria. Portanto, ali, a própria Constituição Federal foi muito feliz na hora de colocar nos seus parágrafos do artigo 24 que, na superveniência de lei federal, a lei estadual fica suspensa na sua aplicabilidade quando contrária a ela. Então, se eu criar pela União matérias gerais sobre direito tributário referente ao imposto sobre propriedade e veículos automotoras, IPVA, e nesse caso criar também lá essa matéria específica sobre lei complementar, base de cálculo, fatirador e o contribuinte do IPVA, a parte então tratada pela legislação federal que bate de frente com a legislação estadual, que vai indo de encontro à legislação então federal, ela fica então suspensa até que quem tem a competência para regular essa matéria para o Estado venha se manifestar, ou seja, até que o Legislativo Estadual venha promover uma nova lei revogando aquela parte daquela legislação que está em contrário com a lei federal. Portanto, não vai revogar, ela simplesmente provoca a suspensão, certo? Então aqui seria então essa competência privativa.
onde teria lá, pelo artigo 24, competência privativa dos Estados e Federal e competência geral, então, ou competência nacional para a União. E no caso dos municípios, artigo 30 da Constituição Federal dá para eles então a possibilidade de instituir seus tributos, criar seus tributos e também legislar sobre as matérias de seu interesse. Outra questão também que a gente tem que analisar, os artigos da Constituição Federal, seria a competência residual da União. Essa competência residual é uma competência em que foi criada pela Constituição de 88, já que não tinha na época lá todas as possibilidades imaginadas de se fazer uma tributação. A tributação dos impostos, para a gente fazer um corte metodológico aqui, a tributação dos impostos ela é feita em cima de signos presuntivos de riqueza. Em 88, eu tinha lá a iniciativa do Congresso de verificar certos signos presuntivos para que eu pudesse criar os impostos. Mas, sabendo lá atrás que ia se evoluir a sociedade, eu não sabia até onde eu teria a possibilidade de pensar em certos signos presuntivos, até onde eu poderia ter lá a possibilidade de uma tributação. Como já foi discutido no passado sobre os provedores de internet. Aí criaram o IG, que era um provedor de internet gratuito, e aí simplesmente os outros provedores que eram pagos acabaram perdendo lá a sua possibilidade de cobrar alguma coisa. Então acabaram tendo que ganhar dinheiro com outras formas e não simplesmente abrindo acesso para a internet. Agora, a Constituição não fala para a gente lá a tributação sobre esse provedor de internet. Esse provedor de internet não era a possibilidade que você teria lá do ISS, porque não é comunicação. A verdade é que você não teria lá interlocutores ali se relacionando, você teria simplesmente a abertura de um portal que você pudesse navegar na internet, portanto não é comunicação, e também não seria tributado pelo ISS, porque não é um serviço previsto na legislação do ISS, portanto nem Estado nem município ter criado. Será que eu teria a possibilidade então de criar um novo tributo, um novo imposto sobre o provedor de internet? Se eu não tivesse uma alteração na Constituição, não poderia. Então é nesse ponto é que lá atrás foi pensado então essa competência residual. Por quê? Deixou ali ao ente federativo União, tá? Que tivesse a possibilidade, na sua necessidade, de criar então esse imposto residual. Esse imposto residual ele é previsto então no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal. Só que não é simplesmente uma criação através da competência tributária e que não deve respeitar certos limites. O próprio artigo já cria esses limites. Então ele já fala que a União poderá criar impostos à sua competência residual por meio de lei complementar, desde que respeite também o princípio da não cumulatividade e que não tenha base de cálculo ou fatiador própria de impostos já previsto na Constituição Federal. Então ali que eu estou deixando bem claro para a União que ela pode sim criar um imposto residual, mas é residual, é sob aquela possibilidade de um tributo, de um imposto que não tinha sua previsão na Constituição Federal lá em 88. Portanto, aqui eu posso sim criar essa tributação, posso sim criar esse imposto residual, mas devo respeitar. Agora, nesse ponto, da mesma forma, eu vou buscar lá e pensar no artigo 195 da Constituição Federal, no seu parágrafo 4º, que traz ali para a gente também a possibilidade da União, artigo 195, parágrafo 4º, da União criar também contribuições sociais numa competência residual. Por quê? A Constituição, da mesma forma que fez os impostos, mais mitigado, mais restrito, mas criou também a possibilidade dessas contribuições do artigo 195, criou certas formas onde ela poderia incidir. Só que não pensou em todas as formas. Então, no seu parágrafo 4º, da mesma forma que fez os impostos, falou, olha, União, você também poderia então criar os impostos residuais. E nessa criação dos impostos residuais, você deve, no final desse parágrafo, ele deixa bem claro, deve respeitar as mesmas prescrições que eu teria então do artigo 154, inciso 2. Ou seja, eu ter a criação por lei complementar, eu ter o respeito então da não cumulatividade, o princípio da não cumulatividade, e ter lá a possibilidade de ser não utilizado base de cálculo ou fatiador de outros impostos. Essa questão foi levada para o Supremo justamente com relação a uma contribuição. Será que realmente a Constituição previu essa possibilidade de eu não ter lá a criação de uma contribuição social que não tenha a base de cálculo ou fatiador de um outro imposto? Por que isso foi levado? Porque quando foi criada essa contribuição
pela União lá atrás, em 2004, 2005, não me recordo agora a data mais ou menos quando foi, mas quando foi criada essa contribuição, ela foi criada justamente com essa intenção de ser uma contribuição residual. Só que ela tinha uma base de cálculo, ela tinha um fatiador próprio do imposto já existente. E aí se conflitou justamente com o quê? Com a previsão que eu tenho no artigo 154, inciso 2, onde não poderia existir, porque lá é bem claro que eu não posso ter base de cálculo fatiador de impostos. E aí chegando lá no Supremo, o Supremo simplesmente na sua decisão, ele separou as coisas. Imposto é uma coisa, contribuição é outra. Quando eu criei então a contribuição residual, eu quero criar também requisitos para as contribuições sociais. Quando eu criei imposto residual, eu quero criar requisitos para os impostos residuais. E aí que foi feito? Não há problema algum eu ter uma contribuição social que tenha lá na sua composição base de cálculo ou fatiador própria de um imposto. Por que isso? Porque o STF passou a entender que não poderia ser criado uma contribuição social que tenha base de cálculo ou fatiador de uma outra contribuição já criada ou já prevista na Constituição. Por quê? Porque é residual. Se é residual, é aquela contribuição que não tem a sua previsão na Constituição. Da mesma forma, o imposto residual é residual porque não tem a sua previsão já na Constituição Federal. Então separou as coisas, dizendo que se eu for criar uma contribuição social, ela pode sim ter base de cálculo e fatiador do imposto. O que ela não pode ter é fatiador e base de cálculo de uma outra contribuição já prevista. Da mesma forma foi previsto então para os impostos. Eu posso criar um imposto residual desde que ele não tenha base de cálculo e fatiador de um outro imposto já criado. Nada impedindo que eu tenha a criação então de um imposto residual com base de cálculo e fatiador de uma contribuição social já criada ou prevista na Constituição. Então o que eu não posso ter? Imposto com imposto, contribuição com contribuição. Agora, e os demais requisitos? Criação por lei complementar e respeitar a não cumulatividade. Nesse ponto, o Supremo falou que os requisitos previstos no artigo 154, inciso 2, devem ser respeitados. Portanto, deve ter a previsão, então, nessa lei, dela ser lá uma lei complementar, dela respeitar o princípio da não cumulatividade e aí, nesse caso, não ter base de cálculo e fatiador própria de outras contribuições já previstas na Constituição Federal. Para a gente finalizar, então, aqui, falar então das competências extraordinárias ou competência extraordinária, prevista então no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, onde a União ela pode criar nessa sua competência extraordinária os impostos de causa-guerra. Então aqui a gente teria então as competências tributárias definidas então pela Constituição Federal, que são dadas somente para aqueles entes federativos. Portanto, aquele que não é ente federativo não tem competência tributária, porque não tem competência legislativa, portanto ele não pode criar o tributo, não poderia legislar sobre o tributo. Então uma autarquia, uma entidade fundacional, nenhuma dessas entidades ela pode criar o tributo. Ela simplesmente pode até mesmo ter a capacidade tributária ativa de cobrar o tributo, como era no passado o caso do INSS antes da junção então da Super-Receita. Mas criar o tributo do INSS é competência então privativa da União. Só a União poderia criar então as contribuições previdenciárias, certo? Então essas contribuições, esses impostos, essas taxas que estão estabelecidas pela Constituição Federal, são todas elas já previstas, são todas elas já instituídas dentro do nosso sistema tributário, beleza? Então a gente finaliza a aula aqui, para que a gente possa então na próxima aula tratar então já das espécies tributárias, começando então com os impostos.